Então, enquanto as crianças seguem, quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Retornamos à nossa jornada pela carta, uma carta curta, mas com bastante ensino para os nossos corações. Nós temos meditado na expectativa de aprender com o apóstolo Paulo como encontrar alegria mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às adversidades. Nós já vimos algumas ferramentas que o apóstolo tem nos ensinado ao longo da carta, de maneira, vamos dizer assim, uma maneira mais didática, temos tentado encontrar chaves de abertura para esse cofre da alegria, para esse cofre onde o segredo de uma vida constantemente alegre e satisfeita, mesmo em meio às adversidades, que é o que o apóstolo Paulo afirma ao longo da carta que tem. Ele vai dizer lá no finalzinho da carta, diz que ele aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância. Meus irmãos, está errado mesmo a grafia, tá? Eu sei que os irmãos estão olhando ali, não é Filipenses não, é Filipenses, tá? Mas eu vou corrigir na próxima ali. Eu só acabei copiando a arte e só alterei o nome do título da mensagem. Mas semana que vem estará corrigido isso aí. Mas, de qualquer forma, nós temos tentado, a partir do que o texto bíblico tem a nos ensinar, entender como é que nós podemos chegar a esse estágio que o apóstolo Paulo chegou, de entender que em toda e qualquer circunstância é possível encontrar satisfação, é possível encontrar felicidade. Então, a primeira chave, nós aprendemos sobre a mentalidade servil, essa ideia de que a nossa mente precisa ser uma mente voltada para o serviço ao próximo. Lembrando que o Evangelho, como nós vamos até inclusive reforçar ao longo da mensagem de hoje, o Evangelho é esse instrumento da parte de Deus que reordena os nossos afetos, colocando as coisas no lugar e nos ensinando de fato aquilo que tem valor, reordenando a nossa escala de valores. Então, essa mentalidade servil é fruto do Evangelho. A ideia de que eu passo não mais a servir a mim mesmo, mas servir a Deus e servir ao próximo. Depois nós entendemos que nós precisamos focar naquilo que realmente importa, e o Evangelho, a expansão do Evangelho, o anúncio do Evangelho e a realidade proposta pelo Evangelho é o que de fato importa. E aí nós precisamos também assumir a lógica do céu, nós vimos na última mensagem, e por fim hoje nós vamos ver a unidade perseverante como esse instrumento da parte de Deus para ser a ferramenta dele para nós alcançarmos essa proposta de vivermos satisfeitos em toda e qualquer circunstância. Portanto, quero convidar você a ler o verso 27 até o 30 do primeiro capítulo, do capítulo 1. Nós vamos ler, depois vamos fazer aqui alguns apontamentos, e aí vamos então aprender um pouco mais a partir do texto. Então, verso 27, capítulo 1, verso 27 até o verso 30, o apóstolo Paulo diz o seguinte: somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer eu vá e vos veja, quer eu esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntos com uma só alma pela fé do Evangelho, e que em nada estáis atemorizados pelos adversários. Para eles, isso é sinal de perdição, mas para vós, de salvação, e isso vem de Deus. Pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele, tendo o mesmo combate que já vistes em mim e que agora sabeis que está em mim. Então, como nós temos visto, e dentro do contexto da carta, dentro da proposta da carta, esta é uma carta escrita dentro de um contexto de prisão. O apóstolo Paulo está preso em Roma, aguardando o julgamento. Ele está preso, muito provavelmente, em uma prisão domiciliar, cercado pela guarda pretoriana, a guarda imperial. Isso tudo está dentro do contexto dele ser um cidadão romano e apelar para um julgamento por César como seu direito como cidadão romano. E dentro desse contexto, ele olha para a realidade da sua prisão, para a realidade das coisas que acontecem com ele e entende que elas são um instrumento da parte de Deus para que o Evangelho avance. E ele, então, preocupado com os filipenses, com a igreja que o estava socorrendo, levando a ele uma oferta, ele vai comentar mais para frente que um enviado da igreja vem trazer uma oferta para ele. Então, minha irmã, obrigado.
nesse projeto, nesse processo de cuidado da igreja para com o apóstolo, ele então responde, escreve uma carta, depois vai enviar ainda Timóteo e Tito a estar com eles, a fim de que eles tenham uma alegria, porque a igreja estava muito preocupada com a situação do apóstolo Paulo. A iminência da morte era real, tá? A condenação possivelmente podia ser a morte. Há uma preocupação, mas o apóstolo chama a atenção da igreja, dizendo, olha, fiquem atentos, porque as coisas que acontecem comigo, elas serviram para o evangelho avançar, e eu estou satisfeito e alegre vendo o evangelho avançar, e ele está encorajando a igreja a ter esse mesmo sentimento, essa mesma ideia de encontrar satisfação, mesmo em meio às adversidades. E aí, partindo para esse momento agora, onde ele vai fazer uma virada de perspectiva, ele está falando dele até o verso anterior, agora ele passa a falar para a igreja, fazer algumas advertências, ele vai fazer mais algumas advertências no próximo trecho que nós vamos ver, até que ele adentre no texto mais conhecido da carta, que é ali capítulo 2, do verso 5 até o verso 10. Mas tudo isso está preparando o que ele vai falar. E aí, nesse sentido, olhando para o texto, nós podemos entender ou podemos começar a imaginar ou a perceber que o grande desafio da caminhada de fé é compreendermos que, se por um lado a salvação é individual, e de fato cada um prestará contas individualmente diante de Deus, isso é o que nos diz Mateus capítulo 13, verso 36, Hebreus capítulo 4, verso 13, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Por outro lado, o texto bíblico também enfatiza um aspecto corporativo da salvação. Nós já temos falado sobre isso em outros momentos, escola bíblica e também em outras pregações, tá? Porque no fim das contas nós fomos chamados, o Evangelho nos chama, nos conclama a fazer parte de um corpo, fazer parte de um povo que anda junto, um corpo que anda junto, e um corpo que anda junto que assume um padrão comportamental. Um corpo que responde juntos às ordens de uma única cabeça, no caso, Cristo Jesus. É o que o apóstolo Paulo vai falar em Efésios capítulo 4, verso 15 até o verso 16. Ele vai dizer, pelo contrário, seguindo o verdadeiro amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Então, há aqui a ideia de que o corpo anda junto, o corpo se desenvolve junto, o corpo caminha junto, o corpo foi chamado para estar juntos. Então, a grande dificuldade na caminhada de fé reside nesse equilíbrio, encontrar esse equilíbrio. E, infelizmente, há uma percepção temporal, uma percepção do nosso tempo, de que a realidade da caminhada de fé é eminentemente individual, ou até mesmo absolutamente individual. Em nada ela é corporativa. Essa ideia de que cada um prestará contas de si, que é, de fato, bíblica, é real, ela é elevada a uma percepção muito exponencial, a ponto de ignorar a ideia de que nós fomos chamados para viver em um corpo. Daí muitos têm a ideia de que é possível viver a fé sozinhos, viver a fé em casa. Aí vem todo o movimento dos desigrejados e todas aquelas pessoas que se frustram com a igreja de alguma forma e acham que podem viver a realidade da fé sozinhas, se alimentando de um vídeo na internet, de alguma coisa ali, uma leitura bíblica, um encontro casual, sem participar desse elemento corporativo, dessa parte que o texto bíblico enfatiza tanto quanto a responsabilidade individual. Então, essa percepção equivocada faz com que os crentes concluam equivocadamente de que cada um pode viver a vida cristã da maneira que lhe parecer melhor. Isso vai gerar uma espécie de dissonância de comportamento e vai fragmentar a percepção do evangelho. A ideia aqui é como se a mão achasse que pode virar à direita, sem que os pés também virem à direita. Então, a ideia que eu quero que os irmãos tenham de introdução é que o evangelho nos chama a ser uma unidade coesa, há um padrão unitário a ser desenvolvido no corpo. Então, imaginar que a mão pode querer fazer uma coisa sem que o pé acompanhe a mão no que está fazendo, ou vice-versa, ou ainda a ideia de que talvez a mão, no momento em que alguém tropeça e cai, naturalmente as mãos devem ir em proteção ao corpo, mas de repente a mão pode pensar que não, que agora é hora de dar um tchauzinho, e aí ela dá um tchauzinho e o corpo se esborracha no chão porque a mão não fez aquilo que ela deveria fazer. Porque ela está desconectada do corpo, ela está dissonante com o que está acontecendo com o corpo. Aplicando isso a essa ideia de que o indivíduo pode viver uma vida
uma caminhada de fé desassociado do corpo, é mais ou menos isso que eu quero que os irmãos entendam, o como é estranho, o como é dissonante, o como é incompreensível. Essa dissonância ela vai produzir caos, obviamente, e esse caos impede que o corpo se desenvolva. Se o corpo não se desenvolve, as partes também não se desenvolvem. Ainda que quando a gente põe assim em uma ilustração, e pareça ser bem lógico, né? Na ilustração fica muito claro o quanto bobo parece a ideia de que uma parte do corpo pode se desenvolver sozinha ou pode viver a vida isolada do corpo, né? Como se a mão pudesse acordar e dizer assim, quer saber de uma coisa? Hoje não farei nada, ficarei quieta no meu canto, o corpo que resolva o resto da vida sozinho, ele que se desenvolva, não vou me mexer, não vou auxiliar o corpo em nada. Então, essa ideia, quando a gente ilustra, parece ser assim, olha, isso é um tanto quanto incompreensível e inadmissível. Mas é isso que é, no fim das contas, alguém que acha que pode viver a fé cristã isolado do corpo, desassociado do corpo, desconectado do corpo. Então, no fim das contas, né, se por um lado a salvação é individual, ela é vivenciada na comunidade. Em uma comunidade, ainda que todos não se comportem exatamente igual, pressupõe-se que há um código de conduta que norteia o comportamento de todos. A ideia aqui é mais ou menos que o corpo ele tem um padrão de comportamento. Ainda que a mão tenha as tarefas de mão e o pé tenha as tarefas de pé, há um padrão comportamental que se espera de que todos trabalhem juntos. Não há a ideia de que eu posso andar isolado ou que eu posso me desassociar do corpo e ainda assim ser chamado de corpo de Cristo. Isso é incompreensível, isso é dissonante com o que o texto bíblico tem a nos ensinar. Então, não é por outra razão que há vários textos bíblicos que falam de unidade. João 17, 20 a 23, a oração sacerdotal de Jesus. Jesus vai orar dizendo que ele e o Pai são um, e ele espera então que aqueles que estão sendo unidos, estão sendo salvos pela sua obra, também se tornem um consigo mesmo, entre si e com o Pai, e isso servirá de testemunho para o mundo, para que o mundo creia que Cristo é o Filho de Deus e que ele é um com o Pai. O corpo de Cristo precisa ser precisa ter uma unidade. Romanos capítulo 12, do 4 ao 5, o apóstolo Paulo vai usar de novo esse mesmo tipo de ideia, um só corpo, nós somos membros uns dos outros. 1 Coríntios 1 a 10, 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, o apóstolo Paulo conclama os coríntios a ter uma unanimidade no falar, a ideia de que a gente fala das mesmas coisas, a gente pensa as mesmas coisas, a gente trabalha dentro de um contexto onde, ainda que nós não sejamos robôs imitando uns aos outros, há um padrão de comportamento, há um padrão de falar, há um padrão de pensar. Efésios capítulo 4, verso 1 a 6, uma unidade no modo de viver, uma unidade no modo de viver de uma forma digna do Evangelho, termos bem semelhantes ao que ele usou no texto que nós lemos. Então, nesse sentido, a unidade é crucial para que o corpo viva o Evangelho. E certamente é crucial para que o corpo supere as adversidades da vida. E ainda que ao redor hajam tribulações, a unidade ajuda o corpo para que um membro consiga superar as adversidades e encontrar contentamento. Por isso é que o apóstolo Paulo está fazendo essa transição. Ele está falando nos versos anteriores da realidade dele, das tribulações que ele passa, que ele está passando. Agora ele se volta para a igreja e a primeira coisa que ele pede à igreja é unidade. Tenham um modo único, uma unidade, tenham uma identidade comportamental, um padrão que é digno do Evangelho. Então, se nos versos anteriores o apóstolo Paulo discutiu a situação dele, agora ele se volta para a igreja, dizendo à igreja a necessidade deles procurarem esta unidade, a fim de que, por meio da unidade, eles consigam superar as adversidades que certamente aconteceriam ao longo da sua caminhada de fé. Então, a partir do verso 27, Paulo vai mudar o foco da experiência pessoal, ele passa exortações diretas à comunidade de Filipos, instruindo-os sobre como devem viver e se comportar em resposta ao Evangelho. Isso vai servir de base para os próximos dois capítulos. Capítulo 2 e capítulo 3 vão ser a partir desta compreensão de que a unidade é uma ferramenta usada por Deus para que a igreja, mesmo em meio a adversidades, mesmo em meio a dificuldade, a igreja encontre satisfação, encontre plena alegria. Então, esta exortação à unidade, humildade, subentendida nas menções de sofrimento e firmeza, estabelece o tom dos capítulos 2 e 3,
onde Paulo aprofunda os temas da unidade através da humildade de Cristo, Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao 11, nós veremos nos próximos domingos, e vai advertir contra os falsos mestres, vai reafirmar a verdadeira cidadania cristã, já no capítulo 3, do verso 17 até o verso 21. Então, nós vamos ver nas próximas mensagens. Portanto, Paulo vai fazer essa transição para deixar claro que sem coerência, sem cooperação e sem confiança, dificilmente o cristão conseguirá ser feliz, mesmo em meio às adversidades. E aí nós vamos dividir o texto nesses 3 aspectos: coerência, cooperação e confiança. Cada trecho que nós vamos ler, nós vamos abordar esses aspectos dentro do contexto de unidade para entender como é que, por meio de uma unidade perseverante, nós podemos enfrentar as adversidades que certamente se apresentarão na nossa caminhada de fé. Então, primeiro, coerência, uma chamada à dignidade do Evangelho. Verso 27, parte A. Se você não está muito acostumado com esse linguajar de crentez, né, a parte A é a primeira parte do verso. Tá? Então, a gente divide o verso em 2 partes. Normalmente, a primeira frase. Então, você vai lá até a vírgula, ou até um ponto e vírgula, até um ponto de divisão do texto. Ali você tem o que a gente chama de parte A. Depois, parte B. Às vezes, até uma parte C, dependendo aí do tamanho do verso. A gente consegue também dividir em 3 partes. Mas, de qualquer forma, nós vamos nos focar na primeira parte, na parte A. Somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo. Então, Paulo exorta os seus leitores a se portarem. E esse portar, toda essa parte inicial, somente portai-vos de modo digno do Evangelho, um comportamento digno, uma atitude digna, tem a ver com expressões do universo militar. Lembra que Filipos é uma colônia militar, é uma colônia romana, mas é uma colônia onde militares romanos vão para se aposentar. Então, a grande maioria das pessoas lá tem algum histórico com o militarismo romano. Então, ao longo da carta, embora para o português, quando a gente traduz português, a gente perca um pouco disso, mas quando você lê nos idiomas originais, você vai ter essa percepção de muitos elementos ligados à ideia militar. E, obviamente, é proposital. O apóstolo Paulo está falando com um público que entende esses elementos, e essa ideia do porte, do comportamento, é uma expressão dentro do universo do cunho militar. É aquela ideia do comportamento militar, da postura militar, da postura do soldado, da postura do guerreiro, da postura do homem que está acostumado a um padrão de ordem comportamental. Então, é essa ideia que ele está dizendo, olha, portai-vos de modo digno do Evangelho. Essa ideia, o que ele está trazendo aqui, traz a ideia de que há um modo de viver que é esperado daqueles que professam o Evangelho. E aí, o que significa portar-se dignamente? Obviamente, ele não está aqui trabalhando com algum tipo de ascetismo comportamental, até porque ele já rejeitou isso em outras cartas. Nós vimos isso na carta aos Gálatas, essa ideia de que há uma espécie de comportamento ilibado, cheio de ascetismos comportamentais. Eu não faço isso, eu não como isso, eu não bebo isso, eu não vou aquilo, eu não visto isso, eu não vou para lá, eu não vou para cá. Não é disso que o apóstolo Paulo está falando. Tá? Tem mais a ver com coerência do que propriamente com alguma espécie de checklist do que pode ou que não pode fazer. A ideia está muito mais ligada à coerência, viver de maneira que honre e glorifique o nome de Cristo, quer seja consistente com os valores e ensinamentos do Evangelho. Então, se nós fomos chamados das trevas para a luz, como o apóstolo Pedro vai dizer lá, 1 de Pedro capítulo 2, verso 9 até o verso 12, então é de se esperar que aquele que foi tirado das trevas e levado para a luz, como o apóstolo Paulo também vai usar na carta aos Colossenses, foi transplantado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E essa ideia de que nós éramos filhos das trevas e agora somos filhos da luz, essa transição, se de fato isso aconteceu na vida do indivíduo, então é de se esperar que você não ande mais como era antes, que você não tenha mais o comportamento, o porte, a postura, o jeito de ser de um padrão anterior, mas que você adote um novo padrão. E aí é isso que se chama de novo andar, é ter os seus afetos realinhados com o propósito de Deus, que é que agora amemos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Como nós falamos na introdução, o Evangelho é essa ferramenta da parte de Deus. O
O apóstolo Paulo aos Romanos vai dizer que é o poder de Deus para a transformação, para a salvação de todo aquele que crê. Então, a ideia de que o Evangelho é o instrumento usado por Deus para realinhar a criação ao padrão, ao molde, ao modo digno de comportamento que ele havia planejado para a criação desde o início. É por meio do Evangelho que os nossos afetos são realinhados, são reordenados. É por meio do Evangelho que eu aprendo que eu não vivo mais para mim mesmo, mas que eu vivo para amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. É por meio do Evangelho que eu entendo que eu não sou o centro do universo, que Deus é o centro do universo e que o próximo, o meu próximo, é o mais próximo de mim de algo importante. Muito mais do que eu, o próximo é aquilo que eu tenho mais próximo de mim de algo muito mais importante do que eu. Se Deus é a coisa mais importante, mas que por uma realidade proveniente da realidade do pecado, ele está em algum sentido, e aqui me entendam, distante de nós, que afinal de contas nossos pecados fazem distinção entre nós e Deus, nós precisamos de Cristo para nos aproximar de Deus. O meu próximo é aquilo que mais próximo eu tenho de coisa importante que está próximo de mim. Por isso o Evangelho, ou a palavra de Deus, ou a vontade de Deus, ou a lei do Senhor é resumida em 2 grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Não há mandamento para que eu me ame, porque me amar é inerente ao meu estado pecaminoso. O meu estado pecaminoso me leva a olhar para mim mesmo e entender que eu sou o centro do universo. E é isso a gente já tem debatido e conversado, já tem exposto aqui em outras mensagens, que o grande efeito do pecado é fazer com que o homem pare de olhar para o próximo como imagem e criação de Deus, imagem e semelhança de Deus, e passe a olhar para o próximo como um instrumento para a sua satisfação. E a partir do momento que ele olha para o próximo como instrumento da sua satisfação, ele passa a usar o próximo passa a não ter valor, e aí você vai degringolando, destruindo a estrutura da criação. Então, se o homem foi criado para não viver só, por isso ele precisava da companheira, da esposa, da mulher, Adão precisava de Eva, a partir do momento em que o pecado entra na realidade, essa relação passa a ser deturpada, um passa a usar o outro para ter algum tipo de retorno, e aí aqui não apenas as questões de cunho sexual ou sentimental, mas a própria ideia de que o outro é um instrumento para que eu alcance alguma coisa, isso vai se perpetuando ao longo da caminhada, isso vai desvirtuando as relações, isso vai demonstrando como, a partir do pecado, eu passo a olhar única e exclusivamente para mim, não passo mais a olhar para o outro. Mas o Evangelho é o poder de Deus, que vem reordenar esse caos criacional gerado pelo pecado. É um instrumento de Deus para trazer a criação ao seu propósito original. Viver para Deus e viver para o próximo, porque foi para isso que nós fomos criados. Desde a criação, Deus criou o homem para adorar a Ele por completo, em tempo integral, em tempo real, em tempo total. Mas, ao mesmo tempo, Deus cria o homem para cuidar da criação. Então, o propósito da realidade do homem nunca foi cuidar de si mesmo. Sempre foi ser um instrumento da parte de Deus para que a criação de Deus fosse cuidada e florescida. E daí, então, a ideia de que Deus olha para o homem, dá a ele um mandato cultural, diz, olha, cuida do jardim que eu criei. Cuida da criação que eu fiz. Administra comigo a minha criação. Mas por conta do pecado, o homem perde essa capacidade de administrar harmoniosamente, passa a dominar a criação, e aí é uma guerra, e a criação também luta com o homem. Não é à toa que agora a terra não brota voluntariamente as coisas, mas é preciso que o homem guerreie com ela, e ela dá espinhos, ela dá abrolhos, ela dá ervas daninhas, e o homem tem que limpar, e o homem tem que arar, tem que suar, para que dessa terra ele tire o seu alimento. Isso tudo é consequência da realidade do pecado, da desarmonização dessa realidade que foi criada originalmente por Deus, para que o homem vivesse para Deus e para o próximo, e para a realidade além dele. Então, nisso, nós temos algumas implicações. Entendido que o Evangelho é esse poder que reordena os nossos afetos e coloca a gente no lugar correto, viver para Deus, viver para o próximo, as nossas ações, as nossas palavras, as escolhas e relacionamentos devem apontar para esta relação com Cristo, para esta relação mediada pelo Evangelho. Não somos apenas
ouvintes de uma mensagem, nós somos também ouvintes e praticantes de uma mensagem, porque essa mensagem transformou a nossa realidade. Então há um modo digno de viver. E esse modo digno é um modo que rejeita a natureza egoísta pecaminosa e abraça o modelo altruísta do próprio Cristo. Aquele que não viveu para si mesmo ou para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos, como o evangelista Marcos vai nos dizer no seu evangelho. Então, se nós desejamos experimentar a alegria em meio às adversidades, e essa é a nossa proposta na leitura da carta, se nós desejamos experimentar a alegria em meio às adversidades, a melhor forma é manter o padrão comportamental digno do evangelho e amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ainda que as coisas não estejam acontecendo da forma como nós gostaríamos. A melhor forma de nós enfrentarmos as adversidades é continuar vivendo como Deus propôs que nós vivêssemos, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, tendo uma vida de coerência com o Evangelho. Se Cristo se entregou por nós, nós também nos entregamos ao Evangelho de Cristo. Nós vivemos para Deus e vivemos para o próximo. E esse é o instrumento que Deus usa em nossas vidas para encontrarmos satisfação, mesmo em meio às adversidades. Entendido isso, a gente pode passar para a segunda etapa, a parte B do verso 27, para entender que, para que a gente consiga manter essa coerência, é necessário uma cooperação, a força da unidade e o combate pela fé. E aí o apóstolo continua dizendo assim no verso 27, para que, quer eu vá e vos veja, quer eu esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firme num só espírito, combatendo juntos com uma só alma pela fé do Evangelho. Em outras palavras, aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, olha, eu espero que vocês se comportem como crentes, mesmo quando as coisas derem errado, não só quando tudo estiver bem. Basicamente é isso que ele está dizendo. Porque a ideia aqui, que ele diz, olha, quer eu saia da prisão, ou quer eu permaneça preso, ou quer eu morra aqui na prisão, vocês devem continuar trabalhando unidos em prol do Evangelho, em torno do Evangelho, vivendo de maneira digna do Evangelho, trabalhando unidos em uma só alma, em um só corpo, em um só intuito, em uma unidade de cooperação em prol do Evangelho. De uma maneira geral, muitas pessoas tendem a esfriar na caminhada de fé quando as coisas dão errado. Por isso que o apóstolo Paulo vai aqui, na versão, na linguagem do pastor Vumar, né, ele basicamente está dizendo isso, olha, eu espero que vocês se comportem como crentes, mesmo quando as coisas derem errado, não só quando estiverem bem. Então, de uma maneira geral, quando as coisas não acontecem da forma como a gente gostaria, a tendência é que a nossa fé esfrie, a tendência é que o nosso desejo de caminhar na fé comece a esmorecer, a esvaecer, porque nos foi vendido uma falaciosa ideia de que ser crente é receber uma espécie de garantia divina de que a partir de hoje nada mais vai dar errado em nossas vidas. E aí a gente vai ouvir aquelas expressões, pare de sofrer, né? Tenha vitória, você é filho do rei, você conquista sua vitória, toma posse. E essas expressões que vão se desgastando, tem até algumas delas algum tipo de embasamento bíblico ou alguma compreensão teológica por trás delas, mas elas vão se desgastando porque elas caminham em direção à ideia de que ser crente é viver uma vida sem problemas. E não é isso que o texto bíblico fala. Muito pelo contrário, a gente vai ver mais para frente, nos próximos versos, que a própria tribulação é uma graça divina dada por Deus a nós para que a gente se aproxime de Cristo. Então, de uma maneira geral, as pessoas acabam esfriando na caminhada de fé quando as coisas dão errado. Então, quando o diagnóstico indesejado vem, quando a notícia indesejada vem, quando o casamento não se acerta, quando os filhos não se encaminham na fé, quando os planos que a gente reputa que são bons, de alguma forma são frustrados pelas circunstâncias ao redor, tudo isso e parte do problema e a razão pela qual ele ainda persiste, reside naquelas razões que a gente apontou lá na introdução do sermão. É a ideia de que nós fomos chamados para viver uma fé isolada, é a ideia de que eu posso viver a fé de acordo com o que eu acho que é bom. Então, como eu acho que é bom que tudo dê certo, eu acho que eu posso viver a minha fé dessa forma, que as coisas tudo deem certo, que nada dê errado,
que Deus responda a todas as minhas orações, que Ele sempre responda positivamente todas as minhas orações. E aí, quando isso não encontra eco na realidade, eu me frustro, eu me desespero, eu entro em contradição, eu começo a reclamar, eu começo a murmurar, como nós vimos pela manhã, vendo ali a experiência do povo hebreu no livro de Números. Então, nesse sentido, a gente vai definhando na caminhada de fé. E note que Paulo apela para a cooperação como solução para suportar a adversidade na caminhada de fé. Ele vai dizer assim, que eu ouça acerca de vós, que permaneceis firmes, num só espírito, combatendo juntos com uma só alma pela fé do Evangelho. A expectativa do apóstolo Paulo é que os filipenses se unam cada vez mais. E nessa luta pela fé do Evangelho, em união, superem as dificuldades que inevitavelmente acontecerão. Quer coletivamente, aqui no contexto há uma iminência de perseguição, tá? No contexto em que a carta está sendo escrita, está próximo de uma perseguição mais acentuada por parte de Nero, que é o imperador que está vivo nesse momento. Essa perseguição vai se replicar ao longo de alguns outros anos posteriores, alguns outros imperadores vão aumentar, outros vão diminuir, mas é fato de que pelo menos os primeiros 3 séculos e meio, até mais ou menos parte do 4º século, a igreja vai sofrer ondas constantes de perseguição, que só vai se diminuir lá quando Constantino subir ao poder, o imperador Constantino subir ao poder. Mas o fato é que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, quer coletivamente vocês experimentem perseguição, ou quer individualmente vocês experimentem as vicissitudes da vida, os percalços da vida, os problemas da vida que acontecem, a saída para isso é que vocês se juntem, que vocês se unam, que vocês estejam próximos. E aí a frase é meio batida, já está desgastada, mas, de fato, junto nós somos mais fortes. A ideia implícita no texto é essa, de que juntos a gente consegue superar maiores tribulações e maiores dificuldades. Então é mais fácil enfrentar a dor juntos, é mais fácil enfrentar a perseguição juntos, é mais fácil nos defender do falso evangelho, que é um tema que ele vai tratar mais para frente, quando nós estamos juntos. Por isso é necessário essa unidade, por isso é necessário essa cooperação. Então, se a coerência de vida digna do evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, é uma arma poderosa para experimentar alegria em meio às adversidades, essa arma da vida coerente, da vida digna, ela tem muito mais poder quando ela é usada em conjunto. E aqui eu arrisco a dizer que ela talvez só demonstre o seu real potencial quando usada coletivamente. Afinal, sozinho até dá para amar a Deus acima de todas as coisas, mas seria impossível amar ao próximo como a si mesmo, se não existisse o próximo. Então, se eu desejo viver uma vida coerente com o Evangelho, digna do Evangelho, e a vida digna do Evangelho é que eu ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, eu só consigo experimentar isso em todo o seu potencial quando eu estou unido com outros, quando eu estou junto de outros, quando eu estou caminhando lado a lado com outros, para que eu tenha o outro, para que eu possa amar como a mim mesmo, para que eu ame a Deus acima de todas as coisas e para que eu ame ao próximo como a mim mesmo. Então, nesse sentido, nós precisamos dessa coerência na caminhada, mas precisamos também desta cooperação uns para com os outros. É mais fácil superarmos as dificuldades quando estamos juntos, é mais fácil superarmos a dor quando estamos juntos, é mais fácil superarmos as adversidades quando estamos juntos. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, mantenham-se unidos, porque se eu por acaso vier a falecer, vier a morrer, por conta da perseguição que é infligida a mim, unam-se para que vocês superem a dor da perda. Se por acaso a perseguição chegar até vocês, unam-se para que vocês possam superar a perseguição. Se as vicissitudes da vida alcançarem vocês, coletivamente ou individualmente, unam-se para que vocês possam superar essas situações, essas circunstâncias. E tudo isso finaliza com o verso 28 até o verso 30, onde o apóstolo Paulo vai falar da confiança, o privilégio do sofrimento e a coragem diante da oposição. Verso 28 até o verso 30, ele vai dizer o seguinte: e que em nada estáis atemorizados pelos adversários, para eles isso é sinal de perdição, mas para vós de salvação, e isso vem de Deus, pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele,
tendo o mesmo combate que já vistes em mim e que agora sabeis que está em mim. Construído as bases do raciocínio, o apóstolo Paulo agora chega ao âmago das suas intenções nesse momento da carta. A intenção do apóstolo Paulo é deixar claro aos seus leitores que as dificuldades da vida são inerentes à caminhada de fé. Isso é algo que eu já falei aos irmãos em outros momentos. E é algo que a gente precisa constantemente. Eu estava ouvindo, a gente precisa constantemente ter isso refrescado na memória. Estava ouvindo o pastor Luiz Saião comentando esse texto naquele programa Rota 66, que ele tem na Rádio Transmundial. A versão que eu tenho é a versão gravada da Bíblia, da Rota 66, mas ele já gravou e regravou várias edições. Ele fazia isso praticamente anualmente, eu acho que parou por conta das questões de saúde. Mas você vai ter vários programas dele lá no próprio site da Rádio Transmundial. Mas o fato é que ele estava dizendo o seguinte: olha, meu querido, se você ainda não entendeu que a caminhada de fé implica que você vai enfrentar problemas, ainda está em tempo de você desistir. Tá? Ainda está em tempo de você desistir dessa caminhada, porque se você não quer passar por tribulação, se você não quer passar por dificuldade, o cristianismo não é a religião que eu recomendaria para você. Se você quer passar, se você entende que passar por dificuldades é algo inerente à caminhada de fé, beleza, você está no lugar certo, a gente vai passar juntos, a gente vai enfrentar a dificuldade. Agora, se você acha que uma caminhada de fé é algo que tem que ser totalmente isolado da ideia de sofrimento, de luta, ou de perseguição, ou de algum tipo de dor, algum tipo de tribulação, certamente o cristianismo não é a fé recomendada para você. E é isso que o apóstolo Paulo está preparando o coração dos filipenses, construindo todo esse raciocínio sobre a necessidade de unidade, necessidade de um comportamento digno e a necessidade de uma cooperação do corpo, porque no fim das contas o que ele quer dizer para eles: olha, meus queridos, vocês vão enfrentar dificuldades. As tribulações vão acontecer. Vocês vão enfrentar momentos difíceis. A oposição, as tribulações, o dia mau certamente virá. E a reação do cristão não deve ser de medo, mas de confiança na soberania de Deus. É isso que ele propõe. Você não deve ter medo. No contexto aqui ele fala de perseguição. Se vocês forem perseguidos, não tenham medo dos seus perseguidores. Isso causará impacto neles, porque vocês não vão ter medo da perseguição, porque vocês vão estar unidos, andando de maneira coerente, de maneira digna do Evangelho, confiando na soberania do Senhor. Isso gerará um impacto nos seus perseguidores, mas muito mais gerará um impacto em vocês, porque vocês vão estar aproximados de Cristo. Por isso que é útil essa ideia de compreendermos que as tribulações são parte da caminhada, porque isso nos aproxima de Cristo. Isso nos aproxima do nosso Salvador. Cristo sofreu para que pudéssemos ter vida. Então, quando as adversidades nos instigam a abandonar a fé em Cristo, nós lembramos que Ele padeceu para que tivéssemos vida. E não qualquer vida, mas vida em abundância. Se o meu mestre suportou o sofrimento maior, por que eu o abandonaria agora? Se crer em Cristo já foi me dado por graça, e é essa a expressão que o apóstolo Paulo vai usar aqui, que foi dada uma graça a nós de ter fé, mas não foi a única graça que nos foi dada também a graça de padecer com Cristo. Se crer em Cristo me foi dado por graça, pois o amor de Cristo, pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, essa é a expressão que o apóstolo vai dizer, por que eu rejeitaria também sofrer por Cristo ou sofrer junto a Cristo? Embora o contexto aqui seja de perseguição e na nossa realidade não é a realidade que nós enfrentamos, tá? A nossa realidade de perseguição é uma realidade bem diferente, né? Tem perseguição ideológica, perseguição até um tanto quanto política e cultural, mas não é a perseguição que os filipenses estavam para experimentar ou já estavam experimentando. Então, embora o contexto seja de perseguição, que nem todos nós experimentamos, o fato é de que se o meu Senhor se submeteu a uma condição de indignidade por amor a mim, pecador e imprestável, por que eu me ofenderia para que em mim fosse moldado a imagem do meu Senhor, eu também precisasse padecer, ainda que em níveis muito menores do que aquilo que o meu Senhor sofreu? Conta a tradição cristã que durante o julgamento e martírio de um dos pais da igreja, né,
pais da igreja, aquele grupo de primeiros discípulos dos discípulos que serviram ali nos primeiros séculos para organizar a igreja que estava sendo estruturada, né? Então, um desses tidos como pais da igreja, chamado de Policarpo de Esmirna, durante o seu julgamento e seu martírio, por volta do ano 155 depois de Cristo ou 167, aí vai ter as distinções aqui. Quando o procônsul romano lhe exigiu que negasse a Cristo e jurasse por César, né, e jurasse lealdade a César, e aqui o contexto é de que enquanto os romanos adoravam a César e diziam que César é o Senhor, os cristãos se levantavam e diziam que Cristo é o Senhor, e Policarpo de Esmirna, então, preso, sendo julgado, o procônsul olhando para aquele senhor idoso, 80 anos, e 80 anos, se nos nossos dias 80 anos, muitos ainda estão com bastante vigor, no primeiro século, 80 anos é muito tempo de vida, tá? É muito tempo de vida, tá? As pessoas morriam muito mais jovens do que isso. Então, aquele senhor já muito avançado na idade, o procônsul, até mesmo o relato histórico diz que, até por um ato de piedade, diz, olha, faz o seguinte, jura lealdade a César só para mim aqui, e eu digo para eles lá que você jurou, e aí a gente resolve isso, o senhor volta para casa, você vai lá morrer com seus parentes, seus amigos, a gente resolve esse problema aqui. Diz o relato, que está anotado no livro O Martírio de Policarpo, né, que é escrito pelos primeiros cristãos ali, ele vai dizer o seguinte, a resposta de Policarpo: 86 anos o sirvo a Cristo, e nenhum mal me tem feito. Como, pois, poderia eu blasfemar o meu Rei e Salvador? Então, nesse sentido, o Senhor tem sido bom para conosco, não apenas porque nos providencia as futilidades temporais, mas porque nos deu a graça de crer nele, a maior de todas as graças, a capacidade de olharmos para Deus e reconhecer por quem Ele é, o dom do Espírito Santo de chegar até nós e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, a capacidade de olhar para Cristo e reconhecer quem Ele é. Isso não é fruto do nosso intelecto, isso não é fruto da nossa capacidade cognitiva, isso é graça. É Deus derramando graça, olhando para nós, tendo piedade da nossa condição, desvendando os nossos olhos, destapando os nossos ouvidos, nos permitindo ouvir essa mensagem e entender essa mensagem. Então essa graça nos foi dada. Por que rejeitaríamos a graça de sofrermos juntamente com Cristo? Por que rejeitaríamos a graça de sofrermos um pouco do que Cristo sofreu? Se isso fizesse com que o nome dele também fosse glorificado. Então, por que não suportar as adversidades confiando que ele sabe o que está fazendo? Para os que se opõem ao Evangelho, a perseverança cristã será sempre, em meio ao sofrimento, será sempre um sinal de que eles estão perdidos. Porque se nem mesmo o sofrimento